Leilui Nishmat, se Deus quiser. Olha pra cá, hoje foi melhor sair do meu pai. Ó, Dalet, Gimel, Menachem. Há 50 anos atrás? Que ele faleceu. Uau! Que coisa! 47 anos. Uau, tão jovem. Nossa. Teve um infarto fulminante. Eu tive um infarto com 39. Bati tirei tinta do pau do gol, assim. Pá. Ainda bem que tá aqui pra contar, né? Pois é. Ai, Não tá. chegou a ver nenhum neto, nenhum filho. Quer dizer, tão meu irmão, grande. ele foi no O casamento. pai do meu pai também. Esse tá um- 47, Hoje tá um 48. tavão. Tá, esse tá um oitavão. Esse tava aqui tá lindo. Tava lindo. Eu caprichei. Tava lindo. Tava lindo. Tava lindo, irmão. Tá tudo na altura certa, no comprimento Hoje certo. caprichou. Hoje o Ai, eu adorei o tal. Sofer tá no capricho. Tá. Eu sofrer Yeah. 400. Então, feito, mas ok, muito boa noite, vamos lá. Um dia desses, Simone. Boa noite. Oi. Marcelo também ia. Podemos iniciar? Dia 2 já É o dia que ele quiser. E ele faleceu numa sexta também. Meu pai também. Ele foi enterrado, foi enterrado, não. Meu pai faleceu sexta de madrugada e foi enterrado sexta. Hoje tem um Beged Kaporet aqui bonito, porque a gente vai começar a ver o lado do Beged Kaporet. Quando é corrido assim é terrível, né? E foi. Meu pai para ser enterrado, quando abriram a cova, acharam uma mina, uma grota d'água assim, ó. Estamos online? Faz tempo. Então tá bom, então vamos estudar, pessoal. Sem histórias. Alô? Vamos lá, boa noite, nós estamos na letra Tav e nós vamos estudar agora sobre o fato da letra Tav ser uma daquelas letras que tem duplicidade, com pontinho e sem pontinho. Tem o Tav com pontinho e tem o Tav sem pontinho. Na Torá não tem pontinhos, tá certo? Mas no alfabeto a gente sabe que tem a letra Tav com pontinho e tem a letra Tav sem pontinho. Que no caso, na leitura, para os Faradi não faz diferença, quer dizer, os Faradi convencional, em Israel não faz diferença, é tudo T, Tav, mas acho que nós ainda faz diferença, com pontinho é T, com sem pontinho é S, é Saf, Tov e Sof, chamado Tov, a letra Tav, e a letra Sav, quer dizer, letra com S, tá certo? Então vamos ver o que quer dizer essas letras com... Oi? Não precisa pegar. Aqui é uma letra com pontinho e sem pontinho. Agora, como... Não, mas ela é Saf em Yiddish, porque ela é pronunciada assim. Se é sem pontinho, a pontinho é com Saf. Se é com pontinho, é Tav. Então é Noisen Hatoeira. Porque a Noisen está escrito com T, está escrito com Tav, não tem. Por que você lê Noisen? Você não fala Emes? Emes. Por que Emes? Aoda Ois. Oi, tá bom. Então, todo esse S é porque o Tav sempre sem pontinho, muito bem colocado, Wolf. Então, todos os lugares onde está escrito Tav sem pontinho, acho que elas lê S. Tá? Só de ler T. Não, mas isso são, ok. Keiser. Keiser. É boa, Keiser. Está escrito Keter. Tá certo? Mas está escrito sem pontinho. Então é Keiser. Então é S. Que é em hebraico, vale Keter. Que é em hebraico. Né? Nós já falamos isso da diferença das pronúncias. Tem Shabbos, por exemplo. Shabbos também é com S no fim, é Shabbat. Por que Shabbos? De repente virou S. Porque o Taf sem pontinho. Essa letra sem pontinho descrita na lousa, sem pontinho. O que é o pontinho para aquele que está escutando na aula? A gente está falando pontinho, a gente está saindo da ideia que todo mundo sabe como é que é e como é que não é o negócio. Então, é o seguinte. Essa letra, quando você escreve ela direto, você escreve assim. Tem o Taf e você tem ela escrita dessa maneira. Aqui a pronúncia é Tav, tá certo? Aqui a pronúncia é Sav. A pronúncia Ashkenazi. Os Ashkenazim leem aqui sem pontinho com S. Então, essa aqui para os Ashkenazim é S, sem pontinho para os Ashkenazim. Para os Faradi não. Ashkenazi. Para os Faradi é T de qualquer maneira. Entendeu? Para os Sefaradi, as duas são T. Então, para os Faradi não faz diferença. Aparentemente, os Faradi convencional, ou como se diz hoje em Israel essas duas letras é T. Tá certo? É a letra T. Então, a letra T. Assim a gente lê essa letra hoje em dia em Israel.
Os Ashkenazim, quando fazem as orações, quando esta letra aparece com pontinho, vai ler T. Quando essa letra aparece sem pontinho, vai ler S. Então, por isso, essa expressão que você fala, quando você tem a palavra, por exemplo, como foi mencionado, a palavra convencional aqui, que é Shabbat. Shabbat se escreve com essa letra no finalzinho dela. A letra Shin, letra Bet e a letra Taf. Está aqui, ó, essa letra. Só que essa letra na palavra Shabbat, ela vem sem pontinho. Então o Sfaradi vai ler Shabbat, que é com T, e já o Ashkenazim vai ler Shabbos. Entendeu? O E também, tá bom, mas Shabbos, porque na verdade aqui é Kamatz. Então eles vão ler Shabbos, então o certo é ler Shabbos. Veio uma Shiri Shabbos, vai em Nofa, Shabbos, Os. Entendeu? Aqui de repente virou O, porque para os Sfaradim é A, para Ashkenazim é O essa pronúncia, tá certo? E aqui é S para o Ashkenazim, e aqui é T por Sefaradi, entendeu? É S ou T. Aí já vai depender da pronúncia que a pessoa ela tem. Isso, a grosso modo, a gente fala Ashkenazi, Sefaradi, a grosso modo a gente diz assim. Em Israel, sempre lido hoje no hebraico moderno como T, e pronto, não tem diferença. Já os Teimanim, já lê diferente essa letra. Então, já lê diferente. Por exemplo, os Teimanim, eles lêem essa Torá, com o Taf, eles lêem TH, Tho. Algo que a gente não tem no hebraico convencional, nem Sfaradi, nem Ashkenazi, é o TH. Então eles lêem Tho. É Thoro, é Torá. Por exemplo, os Teimanim é Tho, é TH. Então assim que eles leem a pronúncia. Enquanto T para eles é a letra T mesmo, entendeu? Então eles têm uma certa diferença em cada letra. Por isso há quem diz que a pronúncia Yemanita é a pronúncia mais correta das letras do alfabeto, porque eles têm realmente uma como é que chama isso? Fonema? Não é fonema. Eles têm uma maneira distinta para cada letra de como pronunciar. A dicção. Para cada letra de como falar ela. Mas tudo bem, vamos voltar aqui para cá. Oi? Também como era antes da destruição do templo. Então eles... Também, quer dizer, provavelmente... Igual o rito, por exemplo, o rito Sefaradi, que teve mudanças dos países, tem vários nos Raot, tem vários ritos, e tem um rito que é considerado Sefaradi, mas não é chamado rito Sefaradi, é chamado rito Italki, que é um dos mais antigos que tem. Que ainda tem da época da destruição do templo, Roma, etc. É Italki, que eles eu tive a oportunidade de passar um Shabbat uma vez na cidade. Não, isso na Itália inteira. Então eles têm um rito diferente, é chamado rito Italki. Realmente é diferente, o ceder da oração é diferente, trechos... Ah, é? Interessante. Teve um rapaz na minha casa que ele veio fazer um intercâmbio. Sim. Ele era da Itália. E ele tinha mesmo minhagim tão interessantes. Diferente. Antes de ir embora, quando acabou, ele trouxe um sedur, um Nusach Italki. Realmente é diferente. Para mim foi uma surpresa, eu como descendente de Sefaradi, que conheço as linhas para lá e para cá, tive a oportunidade de passar um Shabbat com os Teimanim, em Rosh Hashanah, quando morei em Israel também é diferente. Aí de repente veio esse rito que a gente rezou na sinagoga em Veneza, uma sinagoga com rito Italki, foi um negócio muito, muito diferente. Mas voltamos para cá. Oi? Os costumes também tem alguns costumes diferentes, sim. Sentado, lechadodi para lá, tem várias coisas que são diferentes. Mas isso são várias coisas que são diferentes. Voltamos a isso. O que importa para nós é o seguinte: Taf com pontinho e Taf sem pontinho. Vamos recapitular uma coisa interessante. Nós falamos o seguinte, que tem três... Eu só estou recapitulando porque a gente precisa, sempre quando chega uma letra que tem pontinho, não tem pontinho, a gente precisa recapitular aquilo que a gente já aprendeu. O Aleph Beit, que ele está dividido em 22 letras, Deus tirou 3 letras e com ele criou o mundo, que são os 3 básicos, que é chamado de Avir, Maim e Esh, que é o ar, água e fogo, que são as letras Emesh, Aleph, Mem, Shin. Aleph, Mem, Shin são as letras que Deus criou o mundo, que tem esses 4 elementos embutidos dentro dele. Apesar que a água, você tem ar, água e fogo, mas só dentro da água você tem terra, a água está sobre a terra, então você tem os 4 elementos dentro dessas 3 letras Aleph, Mem, Shin. Depois dessas 3 letras você tem, cada uma, são 7 letras, que Deus criou os dias da semana, domingo, segunda, terça, até Shabbat.
cada dia Deus ele criou com uma letra. E essas letras são as letras que tem pontinho e não tem pontinho. Então, são letras fortes e letras fracas. E as letras são chamadas Beget, que a gente chama Beget Kaporet ou Beget Kaprat, que são as letras, eu só vou escrever na lousa rapidinho, são as letras Bet, a letra Gimel, a letra Dalet, a letra Kaf, a letra Pei, a letra Reish e a letra Taf, ok? Então, essas são as letras Beget Kaporet. Com cada uma dessas letras, Deus criou um dia da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A gente está no Shabat. Com esta letra, representa o Shabat. Quer dizer, realmente, o sábado foi criado com a letra Taf. E a gente vai estudar por que ele foi criado com a letra Taf. A gente já estudou por que domingo foi criado com a letra Bet. Cada letrinha que a gente estuda, chega esse momento do livro que ele explica que essas são letras que tem pontinho e tem sem pontinho. Quer dizer, você tem elas dessa maneira, eu vou escrever aqui, ó, Beit, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Reish e Taf. Você tem com pontinho e sem pontinho, ok? Então são letras que são chamadas duplas, ou em hebraico é chamado Otiot Kfulot. Kfulot, é dupla. Você tem Aleph, Beit, Veit, Gimel, Dalet, no alfabeto você tem, né? Aleph, Beit, Veit, Gimel, Dalet. Então são chamadas letras que são kaful, que elas são duplas, porque ela tem com pontinho e ela tem sem pontinho. Com estas letras, Deus criou os dias da semana. Quando você fala dia, a grosso modo, estamos falando algo que é forte e algo que é fraco, tá certo? Uma tem uma conotação forte e a outra tem uma conotação mais light. B é mais forte, V é delicado, tá certo? Kaf é fraco. Então o forte, isso é chamado forte, isso aqui é fraco. Com pontinho forte, sem pontinho fraco. Por que a gente diz que elas são duplas e com elas Deus criou os dias da semana? Simplesmente porque cada dia, que é composto de 24 horas, é dividido dia e noite 12 e 12. Tá certo? Como o dia, você tem, então, a clareza do dia e você tem o lado escuro, você tem o lado forte e você tem o lado fraco. Daí vem essa duplicidade das letras. Por que é forte e fraco? Por causa dos períodos do dia. Tem um período de sol, tem um período da noite, então um significa forte e outro significa fraco. Ponto. Até aí. Até o que nos interessa. Vamos entrar agora, estudar o Taf. Como que Deus ele criou o Shabat com a letra Taf? Isso que a gente vai ver agora, os detalhes como está escrito, como a gente sempre viu. O que o Taf representa, o dia da semana que ele representa, o planeta que ele representa, quer dizer, que astro ele representa, qual dos planetas que Deus ele criou, quando ele instalou no sábado, a gente vai aprender, qual órgão do corpo ele representa, isso a gente vai ver agora, como a gente sempre vê de costume, quando a gente estuda as letrinhas duplas. É isso que a gente vai estudar agora, então são prefácio. Depois, se vocês se comportarem, eu vou dar um resuminho para vocês. Eu preciso fazer cópia disso, eu trouxe aqui uma, mas eu vou falar para vocês, a gente explora depois de novo o Beget Kaporet, só para poder falar para vocês a tabela completa. Mas agora vamos ver então a letra Taf. Então ele traz o seguinte, no Sefer Yetzirah, isso tudo está escrito no livro Sefer Yetzirah, aquele livro que atribui-se a Avraham Avinu. Dizem que esse livro vem desde Avraham Avinu, não é brincadeira. Então diz assim, o Sefer Yetzirah explica que a letra Taf é uma das 7 letras duplas, Beget Kaparat, está escrito aí, Beget Kaparat, ou Beget Kaporet, como a gente fala, Beit Gimel Dalet, Kaf, Pei, Reish e Taf, descritas na lousa, essas 7 letras, ou seja, que cada uma delas inclui 2 letras, uma letra fraca e uma letra forte, como está escrito na lousa. Outra refuyá, rafui, significa solto, e outra degushá, dagesh, dagesh é ponto, com pontuado, forte, com acento. Então, outra refuyá, e outra degushá, que representa 2 coisas antagônicas, quer dizer, por um lado, algo que é mole e outro que é duro. Um é forte, outro é fraco, tá certo? Em outras palavras, as letras, elas são a forte e a fraca, então elas são antagônicas. E a gente vai ver o que elas também criam.
a gente viu coisas lindas, porque elas carregam também certas características. A gente já vai ver, calma, muita calma nessa hora, a gente vai ver a tabela, eu vou passar devagarzinho, para a gente rever isso que é tão bonito, o que ele descreve. Ok? Então ele diz assim, e lá está escrito o seguinte, então a gente vai começar do fim, depois a gente volta para o início. Depois eu quero falar uma coisa. Okay. Então, lá ele explica o seguinte, que a letra Tav, quando Deus ele criou a letra Tav, ele colocou 2 conceitos na letra Kav. A gente vai ver os conceitos dela, depois o planeta dela, depois o órgão e depois etc. Então ele falou, na letra Tav, quando Deus ele criou o Shabat, o sábado, ele criou 2 coisas, domínio e escravidão. Então tem aquele que domina e tem aquele que é dominado. Então ele criou o domínio, a pessoa que domina, e criou aquele que é dominado, a escravidão, que é o oposto. Tá certo? Seria submisso. Então você tem o forte, que é o domínio, e você tem o fraco, que é o dominado. Quer dizer, para o lado da letra força, com a letra pontuada, o Tav pontuado representa o domínio, a realeza espiritual, o domínio, que a pessoa ela pode alcançar durante os dias da sua vida e chegar no propósito Tav, que a gente falou que é a última letra do alfabeto, que é o propósito que é o propósito da vida, da pessoa ela chegar, dominar o seu instinto, dominar as suas tentações, e chegar no propósito Tachlis, do propósito que ele foi criado. E pelo outro lado da letra Tav, que é o lado fraco, então mostra quando a pessoa ela é dominada, né? Que representa então a escravidão, o sofrimento que espera para a pessoa no fim, uma pessoa que foi totalmente dominada pela sua má inclinação, pelo seu lado negativo. Então esse é o lado Tav, que a gente tem o lado positivo, que é o lado do domínio, e você tem o lado de escravo, que é o lado negativo. Tudo que a gente vê e tudo que a gente estuda, lógico, eu pintei para você agora como ele descreveu aqui no livro, mas é óbvio que eu posso reverter o domínio para o mal, a escravidão para o bem. O domínio para o mal é com o cara que ele domina, tá? Igual a Deus nos livre, esses grandes líderes do passado que fizeram o que fizeram e que acabaram com o mundo. Você tem Stalin, você tem Hitler, você tem, não sei, não falta pessoas que eles usaram o domínio para coisa ruim. Tá? Aí você tem a escravidão do lado positivo. O que é escravidão? Eu sou submisso à vontade de Deus, eu sou como um servo perante o meu Senhor, aquilo que Ele fala eu vou fazer, eu me entrego de coração alma para Deus. Veja, isso é um lado positivo. Então, é óbvio que todos os lados que a gente vê, sempre existe 2 caminhos. Você pode olhar o lado positivo e o lado negativo. Ele traçou aqui, obviamente, como Taf, acentuado como domínio do instinto da má inclinação, propósito de vida, e como a escravidão, a pessoa que ela é escravidão, no lado negativo, a pessoa que ela está sendo escrava do seu instinto, do seu lado negativo, da sua tendência de fazer o mal, e portanto, esse é o lado fraco da letra Tav. Vejamos a linguagem do livro Yetzirah. Isso é importante agora. E essa linguagem do livro Yetzirah que a gente vai ver no Tav, eu vou depois recapitular com vocês, desde a letra Beit até o Tav, só para poder relembrar. Vale a pena a gente lembrar o que a gente já estudou. Quer dizer, não é todo mundo que estava desde o início da letra Beit. Eu estava tentando lembrar desde quando a gente começou a estudar. Eu não consegui voltar na minha memória de quando a gente começou esse curso. Eu não consigo voltar desde quando. Teu pai não colocou a data? No quê? Sim, 95. Não, eu recebi o livro, meu pai recebeu esse livro, o cara escreveu. Eu não sei porque. Não é 95. Não sei porque eu tinha na cabeça que era em Israel. Ah, foi aquela viagem que ele fez com a Tzip? Sim? Ah, então tá. Então eu consigo chegar no retorno. E o Reford. Você está há 10 anos. Você já estava naquele letra? Chegou no Lamed? Então pode ser 12, 14? 14 anos. Dá uma mexida, 14 anos. Igual os dias da semana são todos. Mas estamos no fim, tá vendo? Me faço lá se entra. Ok, voltamos. Volta. Chega a aula de música outra hora. Não, estou falando, são os 7 tons. Sim, igual os 7 dias da semana. Isso. Eles têm forte. Tem muita coisa, e eles tem muita têm coisa. fraco. Claro. Então eles aprenderam copiaram daqui. Claro. Sem dúvida. Mas é claro. Depois, evidente. Tem muita coisa escrita sobre isso. Tem muita coisa parecida. Tem muita coisa escrita sobre isso. Então, vamos lá, estamos tá vendo.
Claro, tem Torá. Então vamos lá. Essa é a linguagem do Sefer Yetzirah. Essa é a linguagem do Sefer Yetzirah. Está escrito que usa astros. Isso é uma coisa muito interessante. Está escrito que os planetas, ao se locomoverem na órbita deles, eles cantam e louvam a Deus. Cantam e louvam a Deus. Quer dizer, então o sentido da órbita cria um som que a gente não consegue escutar, que é a música que eles, quando emitem esses, isso, então, a gente está falando, isso chega e contempla o Criador. Eu achei muito interessante quando eu li isso escrito, eu falei, what? O movimento do astro do planeta gera um som, quer dizer que com isso louva e canta, quer dizer que onde a gente vê, onde que pode alcançar o tom e o tom da melodia, né? A gente falou que tem uma diferença entre melodia e música. Música, a gente diz algo que tem letra, algo que tem um texto, é limitado. Já a melodia é algo ilimitado. Porque o texto, ele tem um conteúdo e você não pode fugir muito daquilo que está descrito. Então, se você pega aquela música, você é meu amigo de fé, você é meu amigo de fé, não tem outra coisa. Você não está entendendo. Não é que trem, não é violão e não é avião. É você amigo de fé. Pronto, acabou o texto, é texto. Agora, quando você vai, de repente não tem letra. Isso é Nico? Isso é melodia? Aí melodia, meu amigo, cada um está no seu naipe, cada um está na sua cabeça, cada um viaja onde que vai. E vibra de um jeito diferente. Então, de repente a gente diz que música é limitado e a melodia torna-se algo ilimitado. Ok. É um negócio muito lindo. Vamos lá, vamos continuar. Então vamos lá. Então a gente diz o seguinte. Essa linguagem do Sefer Yetzirah, tudo bem, isso aqui deixa para uma outra hora, dos Tavim que falam como isso está ligado com a Sefirot, estão ligados com a Sefirot, os Tavim, Casador, Rami, Fassol, Assida, está ligado com a Sefirot, está ligado com as 7 Sefirot, com as 7 emanações, por isso uma música, você sabendo coordenar, você sabe o que instigar, o que inspirar, etc. Isso está escrito nos livros, mas isso é animal. Vamos lá. Vem Melachon Sefer Yetzirah, a linguagem do livro Yetzirah de Avraham Avinu sobre a letra Tav é o seguinte: Himlich ois Tav. Então Deus coroou a letra Tav, quer dizer, ele criou a letra Tav, de Kasha Loi Keter, e deu uma coroinha para ela, quer dizer, deu uma coroa, deu poder, isso que ele está querendo dizer. A linguagem do Sefer Yetzirah é bem assim, precisa um códex. Precisa um códex para poder entender o Sefer Yetzirah, porque ele escreve em código. Então, vem o Avraham Avinu escreve no livro dele, Sefer Yetzirah, a gente sempre estuda. Himlich ois Tav. Ele deu poder para a letra Tav e criou nele coroa. E com a letra Tav, ele formou a lua no mundo. Ele fez a lua. A lua, então, foi formada, o planeta Lua foi formado com a letra Tav. E ele fixou com esta letra e determinou que esta letra seria a letra regente do sábado, Shabbat. Shabbat tem a ver com Tav. Deus criou o sábado com a letra Tav. E ele colocou a letra Tav na boca do homem. A boca do ser humano foi criado com a letra Tav. Apesar que a boca é P, em hebraico, que é com a letra P, a gente viu bastante coisa sobre boca, etc. Mas com que letra Deus criou a boca do homem, foi com a letra Tav. Muito bom. Isso é a linguagem do Sefer Yetzirah. Agora, imagina o que representa cada uma dessas coisas. Ele jogou. Tav. Poder. Você tem, a gente falou que é domínio, escravidão, lua, Shabbat e boca. Sabe? Nada com coisa nenhuma. Escolha. Nada com coisa nenhuma. Eu queria saber o que o autor bebeu. Me fala para escrever. Tá certa a página? Como? Tá certa a página? Não rasgaram nada no meio? É código.
Sefer Yetzirah é um livro de códigos. E realmente cada coisa lá representa. Se a gente for ligar cada um, a gente vai conseguir entender. No caso aqui, por exemplo, vamos tentar brincar um pouquinho o que ele está falando, de onde surgiu todas as outras ideias. Surge daqui, de frases como essas, surge a seguinte ideia. O que é o Taf? Taf é o Shabbat, tá certo? O que é o Shabbat? Para pensar. Shabbat, por um lado, o Shabbat, está escrito no Talmud, que aquele que trabalha 6 dias vai ter como desfrutar o Shabbat. O Shabbat tem custos. O Shabbat tem refeição. O Shabbat tem halot. O Shabbat tem velas. O Shabbat não é barato. Tem vinho, tem l'chaim, tem bom, tem kiddush. Que o Shabbat custa. Tem cholent. Então, aquele Mishetarach Berev Shabbat é escrito no Talmud. Quem trabalhou na véspera do Shabbat, ele vai ter o que comer no Shabbat. Porque Shabbat, ele é um dia por si só, que ele é chamado de receptor. Shabbat, ele recebe dos demais dias. Domingo, está escrito que chama quando ia trabalhar, o sábio da época do Talmud, quando ele encontrava uma coisa importante, ele falava isso é para Shabbos. Desde domingo ele falava isso é para Shabbos, ele guardava as coisas sempre que ele comprava isso para Shabbos. E ele sempre trocava quando ele encontrava uma coisa melhor, ele falava, agora esse é para Shabbos, esse é para Shabbos, a gente vê. Quer dizer, todos os dias estão conectados, você ganha para abastecer o Shabbat. No Shabbat você não trabalha, no Shabbat não é um dia que você faz grana. Shabbat é o dia que você desfruta da grana que você trabalhou. Então, Shabbat, ele recebe dos dias anteriores. Tá certo? Por isso, Shabbat, ele é chamado de rainha. Shabbat Malketa. Lechadodi Likrat Kala. Entre o Shabbat. Você fala, vamos, meu tio, ao encontro da noiva. De repente, a gente chama o Shabbat de noiva. Noiva, mulher, etc. Por que noiva, mulher? Porque a mulher recebe. Shabbat recebe dos demais dias, tá certo? Muito bom. Qual que é o planeta que não tem luz própria, que recebe luz, etc. É a Lua que a gente está falando aqui. A Lua é o planeta que recebe. Nós, povo judeu, é comparado à Lua. A gente é comparado à Lua. Quem é o Sol é Deus e a gente é a Lua. Então, normalmente, homem e mulher, o homem é Sol, a mulher é Lua. Então você tem macho e fêmea, você tem doador e receptor. Então no Shabbat, por um lado, você tem esse lado. Esse lado de quê? Daquele que recebe. O que é o Taf? Se não é o propósito final. O que é o propósito final? É você receber a recompensa final. Do Taf você vai para onde? Você vai para o Lamabá, não é o Tachlis, não é o propósito. Acabou. Então agora chegou a hora de receber. Shabbat é aquele que recebe. Shabbat é aquela que recebe. Só estou mostrando, olha só como que as coisas que estão ditas aqui são códigos mesmo, mas de como elas estão interligadas, se você for ver. Como que a pessoa ela faz por merecer, de acordo com o esforço dela. O esforço dela é transmitido para o outro como através ou dos atos que ele faz, ou através, principalmente, do pronunciamento, de como ele fala, de como ele explica, de como ele vive. Tá certo? De novo, tem a ver com a boca. Né? Com a boca é o propósito de vida. A boca mata, como está escrito, a boca faz a pessoa, né? Está escrito, a boca ela dá vida e a boca ela dá ao contrário da vida. Isso tudo depende, está escrito pé, né? Ou está escrito, o rei Salomão fala, Haim ve'amavet be'yad halashon. A vida e a morte está na língua, depende do pronunciamento da boca da pessoa. Quando o rei lhe dá um veredito absolvido, pronto, o cara vai viver. Se o rei é condenado, o rei pronuncia condenado, quando ele fala condenado, quer dizer, tudo com a boca. Então a boca ela vai trazer o tachlis, o propósito, etc. Eu só estou mostrando para você só uma palhinha daquilo que me vem à cabeça quando a gente lê uma frase dessa, que antes não fazia nexo nenhum, o cara meio bebeu, e de repente a gente está juntando as coisas e estou mostrando para vocês como que de fato faz um sentido total. Quer dizer, tem tudo a ver. Tem tudo a ver o Shabbat com a lua, tem tudo a ver com o domínio, com a boca, etc. Quer dizer, está tudo interligado. Isso eu queria mostrar para vocês. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. A gente vai ver também sobre as outras letras já. E escreveu o Raived. Raived chamava Rabbi Avraham ben David.
Ele foi um sábio que ele viveu. O Ravid tem um dos filhos que é chamado de Ravid. Esse Ravid que ele está falando aqui foi um rabino que ele viveu na época do Maimônides, logo após, na época de Maimônides. Foi muito contra Maimônides. É bom mencionar Maimônides que hoje à noite estão concluindo o 39º, acho, 38º ciclo do estudo do Maimônides, que o Rebbe instituiu desde 84 a começar a estudar. Então hoje é o término de Siyum Aramah, está tendo uma festa lá na Yeshiva, a partir de hoje à noite. E que eles estão fazendo uma festa lá por conta desse término do estudo diário do Maimônides. Então é bom mencionar ele. Esse homem, Rav Avraham Ben David, ele foi um homem muito contra. E quando eu digo muito contra Maimônides, e ele escreveu uma obra, acredito que seja o mesmo, porque teve outros Avraham Ben David, eu acredito que é esse que escreveu a explicação, eu tenho que checar, mas se for esse, porque teve outros Avraham Ben David, agora eu lembro que o Hida, ele escreve no livro dele, ele fala sobre as gerações dos sábios, lá ele escreve que teve alguns Avraham Ben David, eu acho que é sobre esse que está falando. Ele escreveu um livro, anotações sobre o Maimônides, muito forte, ele foi muito radical, ele foi muito pesado, ele escreveu muito pesado. O que quer dizer escrever muito pesado? Então, nos comentários dele sobre Maimônides, ele chega a escrever, esse autor devia ter ficado calado em vez de escrever à toa, por que ele gastou tinta à toa, se ele faz pergunta e não sabe responder, era melhor que ele não entrasse nisso. Isso está escrito, são palavras que estão escritas, no final da vida dele ele se arrependeu. Cabe se quando no final da obra, quando ele viu depois toda a obra, ele parece que ele se arrependeu, etc. Mas está aí. Quando você lê, fere. Por um lado, quando você está lendo a obra do cara, falou, e esse homem não sabia, porque era melhor ter ficado calado do que falar coisa que ele não entende. São frases assim, está falando de Maimônides, não está falando de qualquer um. Mas a gente vê que o livro perdura, né? Quando a pessoa ela faz com afinco, como Maimônides fez, com tanta devoção, hoje, não sei se vocês sabem, como informação básica, só clássica, 90% do Código de Leis é Maimônides. 90% do Código de Leis hoje em dia são trechos, são determinações desse sábio, desse grande Rishon, que é chamado um dos primeiros sábios que determinou a lei judaica, que é chamado Maimônides. Bom, enfim, o Ravad, o que escreve o Ravad? Ele escreveu um comentário sobre o livro Yetzirah. E ele escreve o seguinte, quando ele explica sobre o livro Yetzirah, ele fala que nessa letra, né? Essa letra indica movimentos, né? E indica, quer dizer, algo que você está movimentando para poder fazer alguma coisa, e também pessoas de falta de tranquilidade, uma falta de tranquilidade. Quer dizer, uma pessoa que ela está sempre buscando sabedoria, buscando alguma coisa na vida, aquela pessoa que não está saciada, ela precisa mais, ela quer buscar mais. E já que essa letra é a letra da vida, por outro lado é a letra da morte, que nós já estudamos isso também, a gente falou, lembra a letra Taf, porque é o propósito da vida, que é a recompensa final, ou a morte, que a gente falou, lembra que Met é Mem Taf, a gente falou que Met, que é morto, na semana passada nós falamos, que Mem é quando nasce, 40 semanas que nasce, Taf é o fim. Então, Taf é a letra da vida e a letra da morte. Então quer dizer que acaba sendo então o ensinamento, acaba sendo a busca, vida e morte aqui, da saúde, ou Deus o livre da doença, da vida ou da morte. Então, esse é o movimento que tem a letra Taf, quando você pega um lado e o outro lado dela. Apesar que a gente vai ver isso, essa é a explicação do Ravad, que a gente está falando como o Ravad ele opina. Mas nós já vamos ver que no Beged Kaporet tem uma das letras também que representa paz, guerra e vida e morte, que a gente já vai ver, já no resumo já para vocês. Então ele traz assim, e ela tem, então ele traz assim na linguagem dele, e ela tem o poder da chuva que vem com bondade divina de Deus, e que acaba regando todos os jardins e os seus pomares, porque ela te leva para o jardim do Éden. Então o Taf te leva para o jardim do Éden, então ele traz que é como se fosse um regador que rega, quer dizer, e ele tem esse poder, o poder da realeza, tá certo? E ela tem também a guerra e a paz, ela tem a briga e o fogo, ela tem a alegria e a glória. Deixa eu explicar aqui. Deixa eu explicar o que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer o seguinte: o Taf é o Siyum,
tá certo? Olha, igual a gente está entrando no Siumaramá. O Taf é o final. E o fim... Tem tudo. Bom, no fim tem tudo, ok? Uma vez que ele sai desse princípio que o fim tem tudo, vamos ver a tabelinha que a gente estudou, o Beget Kaporet, rapidinho. Rápido, não precisa gravar, se Deus quiser, posso fazer cópia disso aqui depois, que esse é o resumo de todas as aulas que a gente teve, então a gente está preparando uma coisinha para depois o pessoal sair com alguma coisa mais palpável, hein? Depois de 15 anos a gente está tentando fazer. Eu estou trabalhando também no resumo de cada letra e o impacto do nome de cada letra para cada um, para pelo menos aquele resuminho que a gente vê no final das aulas, pelo menos a gente vai ter um resuminho de cada letra, e para depois isso pode ajudar um novo ciclo, se Deus quiser. Que a gente pode ser, se o pessoal quiser, quem quer mais 15 anos, a gente aguenta. Eu gostaria. Talvez na segunda vez a gente faz mais rápido, ou não, não estou com pressa. Então vamos ver Beget Kaporet. Esse é o creme de la creme. Então, vamos lá, Beget Kaporet, ok? Vamos à letra Beit. A letra Beit, que é a primeira de Beget Kaporet, que a gente estudou, ela representa vida, o Beit, e morte, o Beit. Então, de novo, força e o fraco. Vida, morte. O Beit representa o domingo. O Beit representa o olho direito, que Deus ele criou. Nos planetas representa Saturno. No sentimento representa a bondade. E na cor representa o branco ou prata. Ok. Vai cair na prova, hein, pessoal? Vê se vai cair na prova. Vamos lá. Chama de oral. Isso também tem a ver Caiu o ponto. Branco ou prata. Isso tem a ver com a personalidade da pessoa, no dia que ela nasceu, isso mesmo? Isso, os planetas tem a ver, claro, com o dia que você nasceu, qual planeta regente, tudo tem a ver, amigo. Gimel, vamos lá, resumo. A letra Gimel representa paz com pontinho, guerra sem pontinho, duro e fraco. O dia da semana é segunda. No corpo, o olho esquerdo, tá vendo? Você viu que coisa, né? Segunda, olho esquerdo. Esquerdo sempre é ruim, né? O lado. Segunda-feira não é. Nos planetas é Júpiter. No sentimento é severidade. Vurá. E a gente sabe, né? Tanto é que Deus ele separou as águas na segunda-feira. Então foi um ato severo. Já no primeiro dia Deus criou a luz, que a gente falou. Então representa a bondade, realmente. O olho direito, a luz que se enxerga. Já, tudo tem a ver, acredita em mim. E depois na cor representa vermelho. Começando a acreditar. Na cor representa o vermelho ou o ouro. Depois você tem a letra Dalet. A letra Dalet, que é a terceira das letras, representa sabedoria, a letra forte, e a tolice, que é o contrário dela, que é a letra fraca. Dia da semana é terça-feira. Representa o ouvido direito. Nos planetas é Marte. No sentimento é a beleza. E na cor é rosa, roxo ou violeta. Bom, a letra Kaf, de Kaporet, representa forte e a riqueza. Sem pontinho é a pobreza. No dia da semana é quarta-feira. Nos órgãos é o ouvido esquerdo. Os planetas é o Sol. No sentimento é a vitória. No sentimento, estou falando nas emoções, é a vitória. E na cor é o rosa claro. Letra P. A letra P, rosa claro. É diferente do outro que a gente falou, que é o rosa, que era o Dalet, né? Então é bem clarinho. P. A letra P é... Isso tudo conforme... Veja, as cores que a gente está falando é conforme a opinião do Remá, conforme a opinião de Rabi Moshe Cordovero. Isso já não é uma opinião conforme todas as opiniões. O Sol foi criado na quarta-feira. O Sol foi instalado nas quartas-feiras. Tudo foi criado no primeiro dia. Rashi comenta, tudo foi criado no primeiro dia do Gênesis. Depois Deus começou a instalar as coisas. Então ele instalou o Sol. Está escrito que ele instalou isso na quarta-feira. Vamos lá. Então, ok. Letra P. Letra P, com pontinho, representa a graça. E com letra F, feiura. É a feiura, ao contrário da graça. Dia da semana é quinta-feira. No órgão do corpo é a narina direita. Nos planetas representa Vênus. Sentimento, esplendor.
e a cor é o rosa escuro. Escuro, interessante esse negócio. Bom, vamos lá. Reish. Reish representa sêmen. Sêmen significa algo que vai semear, que vai brotar sêmen mesmo. Ou ao contrário do sêmen, que é um lugar deserto, onde não brota, tá certo? Fica estéreo. Sem mente, boa. Boa. Sem semente, né? Sem mente. Então, esse é chamado deserto. Dia da semana é sexta-feira, representa a narina esquerda, e os planetas é o Mercúrio, e no sentimento é a fundação, que serão os alicerces, a base, e a cor é a laranja. E letra Taf, que é o último que a gente estudou hoje, representa domínio, ou com pontinho, sem pontinho, escravidão, representa sábado, dia de semana, representa no órgão a boca, nos planetas a lua, no sentimento a realeza, que a gente falou que a realeza é domínio, e na cor é o azul ou o preto, que é a cor do Malchut, que é aquela que recebe, que a cor preta é aquela que ela recebe de todas as demais coisas, ela está ausente de cor, ela recebe. Isto é o que a gente estudou de Beget Kaporet, bem a grosso modo, resumidamente, do Sefer Yetzirah. Eu queria saber o que é esse sentimento. Isso aqui só essa tabela. Quantas aulas não dá essa tabela? É verdade. Oi? O que é cada sentimento? Tem como falar. Você pode comentar uma quinta-feira? Tem que fazer uma coisa. A gente está estudando isso. Isso é o shiur de Hassedut Shabbat de manhã. No Shabbat de manhã a gente vai devagar, a gente vê, a gente explora cada sentimento, a gente está indo devagar. Hassedut, shiur de Hassedut. Ok, bora lá? Pode fotografar. Eu posso entregar para vocês também via WhatsApp. Não, ele está no computador. É que eu imprimi aqui preto e branco, mas ele está colorido. Não, mas... Ok, Beget Kaporet. Depois me lembra, Wolf. Eu mando para você semana, eu mando no shiur. Todo mundo está no WhatsApp do shiur? Eu mando... Não? Tá. Então vou mandar no WhatsApp do shiur. Ou no WhatsApp do shiur. No WhatsApp do shiur, mano. Ok. Então, pessoal, preparem-se porque a gente está terminando a letrinha. Termina hoje? Não, hoje não. Eu só não vou terminar hoje. Mas começa. Eu trazia um segundo O aqui. próximo domingo. Próximo domingo, Tisha B'Av a gente não vai. O outro. O outro a gente vai fazer o término. Oi? Tisha B'Av. Vou fazer um sim. Quando? Tu B'Av. Então, aí a gente faz o Sium aqui na nossa. A gente faz, pronto. Fechar com chave de ouro. Tem as letras, né? Tem a letra de Sium. É verdade. Então, se Deus quiser, a gente vai fazer isso numa próxima. Não esse domingo outro. Então vamos ver agora o que ele traz. Vamos ver o resuminho que ele fala o seguinte. Então ele traz, deixa eu ver se a gente não pulou nada do passado aqui, não. Falamos tudo isso aqui. Vamos lá. A letra tá praticamente, por incrível que pareça, ela não é grande, só que a gente conseguiu fazer ela um pouquinho maior do que ela é. Mas vamos lá, letra Taf. Ele traz o seguinte. Só lembrar o seguinte, quando você pega o 119, o Salmo, ele também tem orelha direita, orelha esquerda, são essas letras correspondentes. Você lembra disso? 119. Kufiutet, o que tem? Kufiutet, ele está dividido nas 22 letras do alfabeto. Sim, mas eu quero saber, quando você pega lá, quem tem problema no rim direito, lê... você está falando atrás, eles falam isso, né? Não corresponde, porque o TAF é o ouvido esquerdo. Sim, não. Eu estou perguntando se... Isso é outra coisa. Aqui é Moshe. O Salmo, acho que é tudo do Aleph. Que é o Sim. O que tem? 15ª letra do Aleph. Do Aleph Beit, a 15ª? Aqui é mais ainda. Seria uma data. Bezat Hashem. Quem escreveu isso aqui atrás, tem que ver quem é o autor que escreveu, que fala para ler tal salmos, para coisa. A grande verdade é... Quer dizer, grande verdade, eu não sei a grande verdade. Pode ser que isso aqui seja a grande verdade, mas a gente diz o seguinte: qualquer salmo, qualquer reza, qualquer pessoa que a pessoa vai fazer, uma vez que a gente não sabe o que é para quem que é, gerações, etc., é difícil da gente saber. A gente sabe que grandes tzadikim, eles sabem enxergar cada pessoa
o que ele tem que fazer para poder curar tal órgão. Porque, de novo, nas mitzvot, que nós temos 613 mitzvot, estão ligadas com os órgãos. Né? Você tem 248 positivos, que são aos órgãos que a gente tem, que os livros dizem que a gente tem 248 órgãos. E você tem 365 mitzvot proibitivas, que é lotacé, somando 248 mais 365 dá 613, que é 613, que são proibitivas, estão ligados com as veias e tendões. Agora, qual mitzvah para cada pessoa está ligada a um órgão, isso é diferente, não é por igual. Um tzadik enxerga. Um tzadik consegue enxergar, consegue ver. Então ele chega e fala o seguinte, faz essa mitzvah. Às vezes uma pessoa com um problema de alguma coisa, de uma doença, vem o tzadik fala para ele, faz essa mitzvah. Fala, por que essa mitzvah? Porque o tzadik está vendo que essa mitzvah vai te gerar uma luz que vai emanar e vai alterar um problema físico que você pode ter. Porque aquele órgão, no teu caso, na essência da tua alma, está ligado com aquele preceito. Então a gente diz que um tzadik ele é capaz de enxergar. Obviamente, lá no Teilim atrás, ele fala de uma maneira geral. Então, tem aquela geral, né? Geral é isso. Então, ó, pra cá, pra lá. Então, deve ter algum sábio que falou, olha, é bom falar isso, porque isso é melhor para aquilo, etc. O Rebbe, sem dúvida, sabia. Porque o Rebbe indicava para as pessoas que tinham problemas. O Rebbe indicava, faça isso ou faça aquilo. E, às vezes, as pessoas tinham a mesma coisa, e o Rebbe indicava para um X e para outro Y. E aí que é o negócio. Isso, aí você sabe. Aí era, não? Aí era bem enxerga. Tinha aspirina também, que era para todo mundo. Olha, mas usar. Tinha o Geralzão, Geraldo Santos, que tinha que fazer, né? Geraldo Santos. Tinha coisa básica, etc. Aliás, vou contar uma história. Já contando história, vou contar uma história que eu me lembrei de uma história. Para variar, eu me lembrei de uma história. Essa é uma história, acho que a gente já contou talvez nesses 15 anos, mas tudo bem. Sempre é bom rever. É nova. A história é nova. É nova. Essa história aconteceu com o Rebbe anterior. O Rebbe anterior recebia pessoas para audiência particular. O Rebbe anterior, ele sofreu muito no fim da vida dele. Então ele sempre tinha um secretário que tomava conta, e esse secretário ajudava a traduzir o que o Rebbe estava falando, porque o Rebbe tinha dificuldade de fala, né, porque ele tinha sofrido um stroke aqui, que aquilo realmente mexeu, um derrame que acabou mexendo com a fala dele, mas ele se pronunciava, falava, e o secretário entendia e falava. Então sempre tinha um secretário lá, assim conta a história. Então conta a história que certa vez chegou uma pessoa e pediu uma brachá para um certo assunto. E o Rebbe chegou e falou para ele o seguinte, olha, você vai pegar essa moeda, o Rebbe entregou essa moeda, você carrega essa moeda com você, essa moeda, e procure dar uma moeda para tzedakah e guarda essa moeda como, enfim. Tá bom, ok. O Rebbe respondeu, sim, tá tudo bem, tá tudo certo. Chegou uma outra pessoa e entrou com o mesmo problema. Né? Aí o Rebbe chegou e falou o seguinte, olha, eu vou te dar uma moeda, mas você costura no teu tzitzit, que você costura ela no teu tzitzit, e você carrega essa moeda contigo, cuidar do Shabbat, enfim, aquelas coisas, etc. E o secretário ficou... Não entendeu o que estava acontecendo. Por que para um o Rebbe falou para carregar a carteira, para o outro o Rebbe falou... E no fim do expediente ele decidiu, sabe, ter a ousadia, né? De perguntar para o Rebbe. Ele chegou e falou, Rebbe, posso entender uma coisa? Por que para um você mandou carregar na cadeira, para o outro você mandou costurar e carregar um tzitzit, etc. O Rebbe olhou para o secretário e falou, eu vou te falar a verdade. O segundo que eu respondi, para costurar no tzitzit, ele não usa tzitzit ainda. Aí não teve jeito. Agora quem é o Rebbe para poder ver que o cara... Não, entendeu? O Rebbe sabe se a pessoa está usando, se ela não está usando. Se ela... Que o quê? O segundo não tinha carteira. Não tinha carteira. Compra a carteira. Boa, para poder comprar a carteira. Quer dizer, você vê... O primeiro não tinha carteira, o segundo não tinha. São coisas assim, são coisas que Rebbe percebe, né? Rebbe percebe coisas que a gente não consegue entender. Tem uma história com o Rabino Yossi também. Entendia alguma coisa? Não, que entende. Tem que fazer aquilo que o Rebbe... O Rebbe ele tinha uma percepção assim extraordinária, um negócio assim fora do comum. Era uma percepção, entendeu? É meio que muito, muito louco. Uma das coisas, das vezes, por exemplo, que eu posso te falar que aconteceu comigo, teve algumas vezes. Mas, oi? O Rabino Yossi ia contar. O Rabino Yossi, quando ele era criança,
ele entrou numa audiência com o Rebbe, né? Não, o Rabbi Nopper contou isso, né? Ele contou, entrou numa audiência com o Rebbe e justo tinha saído antes uma criança que o Rebbe tinha perguntado para ele sobre os tzitzit. Ele ficou desesperado, ele verificou os tzitzit, etc. Aí quando ele entrou, o Rebbe perguntou quantos fios tem o tzitzit. Aí ele começou a procurar na hora, em vez de responder por Rebbe, ele começou a ficar desesperado. Ele achou que o dele não estava bom. Ele achou que o Rebbe estava perguntando o tzitzit, não sei o que mais, etc. Aí ele respondeu por Rebbe, 8, não sei o que mais. Aí quando ele saiu da sala do Rebbe, ele falou, o Rebbe não ia me perguntar isso à toa. Ele foi verificar, o dele estava faltando um fio. Aí ele falou, daqui eu não saio até que me trazem um outro. Aí eles foram buscar e trouxeram, até porque ele não queria sair, porque o Rebbe perguntou bem. Quer dizer, óbvio que o Rebbe, o Rebbe escaneava, o Rebbe ele conseguia enxergar a pessoa pelo olho assim, sabe, não é realmente um piscar de olhos, o Rebbe já entendia quem é você, o que estava precisando também. Eu conto isso porque realmente uma das cenas incríveis que eu passei assim com o Rebbe, que eu tive essa percepção, foi... O Rebbe dava dólares ao domingo, e a gente, como alunos de Yeshiva, a gente não pegava todo domingo, porque é mais uma pessoa, é mais um tempo que você está segurando o teu mestre, que já ficava horas e horas lá. Para que você vai pegar? Domingo era para o povo. Então, quando o Rebbe queria dar para a gente, então o Rebbe falava uma sikha durante a semana, e depois ele dava para os Hasidim que estavam lá. Mas domingo a gente só ia quando era uma data importante. Se é meu aniversário, eu vou lá pegar no domingo. Então, data importante, a gente vai. Entendeu? Mas assim, e todos os domingos, a gente está segurando o nosso Rebbe mais tempo, não é justo. Então eu não ia, não pegava. Alguns iam, a gente normalmente não ia para não atrapalhar o Rebbe. Acontece que a sinagoga, muitas vezes era utilizada como passagem. As pessoas, os homens passavam pela sinagoga para poder pegar o dólar. Então às vezes a gente via a fila que vinha da rua, entrava na sinagoga do lado de baixo, subia pela escada e ele pegava o dólar e saía por uma outra porta. Enfim, era a trajetória. Eu estava estudando na sinagoga embaixo, na sinagoga do Rebbe, no 770, eu estava estudando na sinagoga embaixo. Então eu estava estudando lá, estava estudando com meu amigo, e naquele dia eu não estava bem. Sabe quando você precisava de uma energia? Eu falei, não vou. O que acontece? Eu não ia ficar na fila porque você perde tempo. Mas quando a fila está correndo, é porque está acabando. Então o tempo de eu sair da onde eu estou estudando para ir para a fila, pegar o dólar e voltar para onde eu estava, é menos de um minuto. Porque a fila está correndo, quer dizer, você precisa correr, pegar e volta. Então eu esperei acontecer, eu falei pro meu amigo, eu não sei o que eu faço, estava fazendo com ele. Ele falou, vai agora, que em um minuto você está de volta. E realmente já estava fim, já às 6 horas da tarde, algumas horas já está entregando dólar de pé, sem parar, sem ir no banheiro, sem comer, sem beber, olhando cada um. É um negócio, não. E ele não era uma criança, 90 anos, né? Estamos falando. Então estamos falando, não é brincadeira. E o Rebbe estava entregando, então você precisava ficar ligado. Quando o Rebbe entregava para o primeiro, ele já estava olhando o próximo, que era assim, brachá v'atzlachá, só se você parava para poder conversar. Ou ele parava para poder conversar, mas assim, quando era direto, era assim, brachá v'atzlachá, vai, ele está te fazendo um shliach para você dar tzedakah. Eu fui lá para pegar simplesmente $1 para poder pegar uma energia boa. E sempre o Rebbe falou, brachá v'atzlachá, normal. E naquela vez que eu passei, por conta que eu estava precisando de uma energia, etc., adicional, naquela vez, especificamente, e apenas naquela vez. Então, quando o Rebbe deu a brachá, quando eu passei, o Rebbe brachá v'atzlachá, o Rebbe continuou. Begashmos bruchas, continuou brachá v'atzlachá. Veja, eu estou falando frações de segundo. Simplesmente eu passei e não falei nada. Eu fui pegar $1 no meio de dezenas, centenas de pessoas que estão pegando. Para todo mundo a mesma coisa. De repente eu passei, olhei, ele me olhou, brachá v'atzlachá, ele continuou e falou, begashmos beruchnes, fisicamente e espiritualmente. Não só brachá e sucesso, fisicamente e espiritualmente. Era isso que estava precisando. Eu não falei. Então, o que é isso? Se não é um negócio assim, mas está no meio, precisava falar? Eu precisava escutar isso. Melhorou? Oi? Você sai de lá. Você sai de lá zen, né? Você fala, uau! Eu falei, meu Deus! Você sai de lá e fala, what? Da onde para onde? Quer dizer, eu não sabia se pegava ou não pegava vinho. Eu falei, eu acho que precisava. O Rebbe sentiu que eu precisava de uma. E pronto, falou 2 palavrinhas, era tudo que eu queria escutar. Entendeu? E ainda continuou olhando. E mais engraçado, preciso achar isso aí. Preciso achar. Tem foto.
Tem a foto porque o cara tirou no susto, porque o Rebbe continuou olhando. Então tem uma foto assim, eu saindo de costas e o Rebbe olhando assim. Aquela coisa, ali foi. Ali veio. Aqui veio, aqui veio. Oi? Tem. A gente tem os dólares, tem os dólares. Oi? A foto também é uma foto. Era preto e branco, não sei como é que é. Hoje no site. Toda a minha família. Isso é legal, no site você tem tudo isso. Bom, pessoal, vamos terminar só mais um parágrafozinho. Um parágrafo não, a gente vai continuar depois disso aqui, mas só para ver isso aqui. Aqui a gente aprende que a letra Taf é a fonte da vida que a pessoa alcança o objetivo. Olha que bonita frase, né? Tanto o objetivo da ação prática nesse andar, tá? que todo o seu esforço não foi jogado fora, não foi para o abismo, quer dizer que deixa um legado, esse é o Tachlis, esse é o propósito, e físico, e também o Tachlis Ruchni, e também o Tachlis espiritual, ou seja, que a pessoa ela tem que buscar algo a mais para a vida, além dos bens físicos e materiais, também algo espiritual, que a vida ensina, que ele pode passar, que ele pode deixar para os outros. Até aqui vamos ficar aqui, porque depois ele vai falar o último paragrafinho e a letra Taf no nome da pessoa, que a gente vai ficar para a próxima aula, pós 9 de Av, tá certo? Porque 9 de Av vai ser... Isso aqui está em hebraico. O autor realmente está chegando, então? É isso mesmo? Eu ouvi falar, eu não sei. Eu vou pesquisar e aviso na próxima aula. Tá bom. E E aí, é legal, né? Pode dar uma olhada nas figurinhas. E nós, boa noite, Agiternato. Foi lindíssimo. É legal, né? Bonito, né?